que é ainda muito usado. Nós optamos, né, e dentro do movimento médico espírita, a gente utiliza essa linguagem, né, de terapêutica complementar espírita, porque nós não entendemos que a terapêutica complementar espírita é uma alternativa de terapêutica substituindo ou suspendendo outras terapêuticas. Então, quando as pessoas falam de terapias alternativas, e alguns até acreditam nessa postura, a proposta, na verdade, é de substituir uma terapêutica medicamentosa, uma terapêutica farmacológica, um tratamento cirúrgico, uma psicoterapia, uma terapia ocupacional, pela terapêutica que é indicada. Não é esse, né, o nosso objetivo, nem é essa a nossa visão. Nós acreditamos que aquilo que a doutrina espírita oferece como terapêutica pode e deve auxiliar o tratamento medicamentoso, o tratamento, né, especializado, seja em saúde orgânica, saúde mental, para uma maior efetividade. Então, isso é fundamental que a gente entenda, que nós não estamos aqui propondo uma substituição de tratamento. Nós estamos propondo mais um recurso para o tratamento das doenças ou dos transtornos que a pessoa possa apresentar. Outra situação importante, né? Nós, enquanto profissionais, não devemos fazer nenhum tipo de proselitismo. Isso não é permitido eticamente. Então, eu não posso, enquanto médico espírita, oferecer o tratamento da doutrina espírita para alguém que não se propõe a fazer isso, que não nos peça para orientar e encaminhar nesse contexto. Quando nós falamos de terapêutica complementar espírita, nós estamos falando também de ferramentas em espiritualidade. Mas, quando nós falamos das ferramentas espiritualidades, necessariamente nós não estamos falando de terapêutica complementar espírita. Então, as ferramentas em espiritualidade, elas podem atender qualquer tipo de credo e até aquelas pessoas que têm uma visão espiritual e que não têm uma ligação religiosa, ou até mesmo determinadas ferramentas de espiritualidade podem ser indicadas para pessoas que não têm nenhuma visão, que não têm nenhuma crença religiosa, mas que podem se utilizar dessas ferramentas para serem auxiliadas
nos seus tratamentos. Não sei se ficou claro, se não ficou, podem colocar aí as suas opiniões, os seus questionamentos e a gente vai clareando isto cada vez mais. A doutrina espírita, no seu desenvolvimento, né, o espiritismo, ele surge no mundo em 1857, na cidade de Paris, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que foi coordenado, né, na sua publicação por Allan Kardec, que é um pseudônimo de um professor com uma formação importante na França, com livros didáticos que foram importantes no processo educativo francês, e que, para não misturar o seu trabalho enquanto pedagogo com o trabalho que ele assumiu, né, de estudo, de pesquisa e divulgação dos fenômenos espíritas e as suas consequências, ele optou, né, por usar esse pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo as informações espirituais, teria sido o seu nome, né, num outro momento, numa outra encarnação, quando druida, né, que era uma seita, uma formação que aconteceu dentro da Gália, né, tanto na região da França e principalmente na França, mas ao derredor daquela região, e que ele teria assumido esse pseudônimo. Então, nós vamos falar sobre aquilo que o Espiritismo oferece, e mais do que isso, nós vamos tentar trazer para as pessoas, dentro da minha experiência, como eu entendo que essas terapêuticas devem ser aplicadas. O que é isso? O que é esse entendimento? Da mesma forma que eu não vou dar um medicamento para hipertensão arterial para quem não tem hipertensão arterial, ou seja, não tem sentido uma pessoa que não apresenta um quadro, né, com a pressão alta, usar um remédio para reduzir a pressão arterial. Da mesma forma, existem recursos terapêuticos dentro da doutrina espírita que podem ser úteis em determinados quadros, em determinadas situações, e não terem uma utilidade imediata em outros contextos. Então, quando a gente fala do uso da terapêutica complementar espírita, a primeira coisa que é importante a gente pensar é quais são esses recursos. Como nós podemos agrupá-los e como e quando utilizar-se deles e indicá-los. Então, nós dividimos, né,
esses recursos que são frequentemente utilizados dentro do movimento espírita e que tem uma função terapêutica em 5 grupos. Aqueles que nós chamamos de recursos moralizadores, ou aquele grupo de atividades dentro do movimento que tem uma função laborativa, né, de trabalho e socializadora, né, de inserção da criatura na comunidade onde ela está participando. Nós temos o grupo de atividades que nós chamamos de técnicas espirituais, ou seja, recursos dentro de uma visão espiritual, que são técnicas e vivências que têm uma função terapêutica. Nós temos, né, as terapêuticas energéticas, que também são chamadas dentro do movimento espírita de fluidoterapia, e as chamadas técnicas mediúnicas. Então, nós temos, nesse contexto, então, 5 grandes grupos. E nós vamos falar de cada um de forma sucinta, porque nós temos, desculpem, uma água para melhorar a garganta. Então, nós temos vários elementos e a gente vai falar de indicações que a gente acha importante e quando aplicar essas técnicas. Vamos começar, né, de um recurso muito importante, que são os recursos que falam da moral e da doutrina espírita. O que são eles, ou quais são eles, e quando indicá-los? Por que indicá-los? Nós chamamos todo esse contexto, né, de recursos moralizadores e doutrinários também de evangelioterapia. É a terapêutica que é baseada no conhecimento, que esclarece e que consola. Então, quando a pessoa busca o estudo, o conhecimento de uma doutrina espiritual, essa doutrina, ela geralmente tem os aspectos dos conhecimentos dos seus princípios, e esses princípios, quando a pessoa consegue absorver e aceitar, eles têm uma visão consoladora, né? E para se usar a terapêutica espírita, a pessoa precisa entender o que o Espiritismo traz e se aquilo é condizente com o que a sua alma espera ou quer.
Porque nós não estamos aqui para fazer com que as pessoas se tornem espíritas. Mas nós estamos aqui que a partir do momento que elas querem recursos que estão dentro da doutrina, que ela pelo menos entenda os conceitos da doutrina. Mas há uma parte desses recursos que falam sobre a moral cristã, que foram reunidos no Evangelho segundo o Espiritismo principalmente, mas que na continuidade da doutrina espírita, muito da literatura espírita está focada nessa moral, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo não é um substituto do Evangelho. É o estudo daqueles textos do Evangelho de Jesus para os quais Kardec se voltou por considerá-los universais e atender a todas as pessoas. Estão baseados na lei de amor, né, no cuidado com o outro, no amor a Deus, no amor a si mesmo e no amor ao outro. Então, é um trabalho de amorosidade. E esse trabalho é muito importante, para mim é o mais importante deles, porque a grande maioria de nós não tem uma manifestação expressiva, ou às vezes nem existe, de alto amor. Nós não conseguimos nos amar, temos muita rejeição a nós, fomos levados a acreditar muitas vezes que nós não temos valores, ou somos vistos como pecadores, pessoas que precisam sofrer, que não têm essa solução. Então eu não consigo entender, né, essa visão de castigo que muitas vezes as pessoas veem. E quando a gente estuda com clareza esses temas, nós vamos entender que a vida tem reveses, que nós estamos aqui no aprendizado e que as experiências, sejam elas experiências prazerosas ou experiências dolorosas, elas são possibilidades pedagógicas de aprendizado. A visão da doença, então, nessa perspectiva, não é de se entender que eu estou doente porque eu errei. Eu estou doente porque, como eu não aprendi, eu não dei conta de absorver a lição em determinado momento, eu vou viver novas experiências para aprender. E aprender o quê? Aprender a amar. Aprender a amar a Deus, porque, né, a crença num ser superior, misericordioso, um ser de amor, ela traz um conforto particular na vida da criatura. Aprender a me amar, que é um grande desafio, a gente nem se conhece, quanto mais se amar. E muitos de nós aprendemos que nós não temos valor, que nós não temos direito, que nós não devemos passar por determinadas situações, né? E aprender a amar
as outras pessoas. Ter um senso de fraternidade universal que, se existisse, nós não estaríamos envolvidos em tantas guerras, em tantas agressões e violências como a nossa sociedade vive. Esses princípios, né, além desse convite de amor, eles nos oferecem elementos para o nosso autoconhecimento, para a gente conhecer as nossas deficiências, as nossas potencialidades, controlar os nossos impulsos negativos e estimular os nossos recursos positivos. Então, todas as vezes que eu quero trabalhar com essas coisas, esses recursos são importantes. Então, eles envolvem o estudo, a leitura, a frequência a reuniões públicas de estudo, a participação em grupos menores de estudo, sejam de estudos doutrinários, sejam de estudos que vejam, discutam e tragam orientações do ponto de vista do amor, da justiça, da verdade. Esse é um recurso básico e fundamental, e eu diria ainda mais primordial. Quem consegue entender o valor desse recurso, quem consegue se utilizar dele para o seu autoconhecimento, para melhorar a sua autoestima, para melhorar os seus relacionamentos e para um encontro progressivo que se amplia dia a dia com o sagrado, com o divino, com Deus, com o Pai, com o Criador, com que nome a gente queira dar, essa pessoa ela vai conseguir adquirir recursos para o enfrentamento da sua vida, mesmo quando o adoecimento orgânico ou o adoecimento psíquico permanecerem na sua vida. Na minha visão, esse é o principal caminho e essa é a principal terapêutica dentro da abordagem espírita. Nesse contexto, né, da leitura, da reflexão, de se estudar, né, de se aprimorar, nós vamos aprender algumas técnicas espirituais. E aqui nós vamos destacar duas técnicas que têm evidências científicas robustas sobre o seu valor terapêutico, né? Um desses recursos é a prece. O outro é a meditação, né? Mas nós temos, né, as visualizações terapêuticas. Dentro dos processos de meditação, nós temos vários processos de meditação. E embora a gente fale sobre meditação, nós sabemos que alguns espíritas
ainda tem muita resistência ao uso dessa técnica, até porque, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, não fomos criados para a meditação. E com isso, nós, criados, que eu falo do ponto de vista de ser educados para isso, nós, como adultos, temos muitas dificuldades em meditar. Mas é uma técnica espiritual importante, que a gente vai usar para que as pessoas possam vencer os seus momentos de desafio, as suas crises de angústia, de ansiedade, de pânico, de depressão. Então, se utilizar da prece, utilizar-se da meditação, muda o funcionamento cerebral e isso, pode progressivamente criar um padrão cerebral diferente, afastando o indivíduo dessas crises de ansiedade, de pânico, de fobia, essas crises depressivas graves. Tanto a meditação e a prece são muito úteis nos momentos em que os pensamentos da pessoa são voltados para situações muito negativas. Porque, do ponto de vista orgânico, há essa mudança do padrão cerebral. E do ponto de vista espiritual, nós saímos de uma faixa negativa e caminhamos para uma faixa mais positiva, aonde o indivíduo consegue abrigar em si essas energias e as ações de espíritos benfeitores que tentam auxiliá-lo. Esses recursos podem ser usados mesmo que a pessoa não seja espírita. E essa volta, por exemplo, da oração, ela deve ser sempre para a divindade. Tenha essa divindade, qual nome for. E o trabalho de meditação, principalmente, ele pode ser feito até por quem não tem nenhum tipo de crença. Então, se nós estamos diante de uma crise, que a pessoa tem mudanças abruptas de humor, de comportamento, auxiliá-las a aprender a orar e a meditar, nós vamos oferecer a elas recursos para mudar o padrão cerebral, evitando crises, sejam de depressão, ansiedade ou medo, ou de raiva, de agressividade, de violência. Seja também essa violência voltada para a própria pessoa ou voltada para terceiros. Então, são técnicas muito importantes para esse trabalho. E que tem indicações mais extensas do que outras terapêuticas, porque elas são responsáveis por mudanças de padrão cerebral que ajudam o indivíduo a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, que são
muitas vezes, os elementos que sustentam as energias doentias que o indivíduo carrega. Nesse aspecto de prece, né, eu só queria lembrar que há várias pesquisas com resultados muito interessantes, mostrando que a prece intercessória também auxilia as pessoas que estão doentes. Então, orar por um terceiro pode ajudar esse terceiro, mesmo quando ele não tem nenhum tipo de crença. Neste contexto, a prece intercessória é um instrumento que nós podemos indicar para os familiares, para as pessoas responsáveis por aqueles pacientes, para aqueles indivíduos portadores de transtornos mentais que necessitam dessa ajuda. Então, nós não devemos nos resumir a orientar a oração para um indivíduo doente. Nós devemos ampliar essa indicação para as pessoas mais próximas que querem bem aquele indivíduo, para que isso também possa ajudar a criatura. Um outro grupo de recursos, né, que nós temos são as atividades laborativas e socializadoras dentro do trabalho do movimento espírita. O que nós envolvemos nesse contexto? Os cultos, né, que reúnem as pessoas, as reuniões de estudos, os trabalhos assistenciais, né, auxiliar pessoas, fazer trabalhos que auxiliem as pessoas. Nesse sentido, né, nós temos aí também pesquisas que mostram, né, que quando a gente espontaneamente age para ajudar as pessoas e principalmente quando a gente percebe o resultado dessa ajuda na vida do outro, isso traz uma sensação de bem-estar muito importante para a criatura, que reduz a sua ansiedade, reduz os sintomas depressivos, o trabalho ocupa a criatura, reduz o espaço para pensamentos negativos, reduz o espaço para ter atitudes que são nocivas no relacionamento dessa pessoa. E a gratidão, né, que a gente possa ter pela oportunidade do trabalho acrescenta elementos saudáveis dentro desse processo. Relembrando para quem é leigo que mudanças no parâmetro cerebral, eles vão mudar o nosso sistema endócrino, o funcionamento das nossas glândulas e vão mudar, né, essas mudanças cerebrais vão mudar
o nosso sistema imunológico. Quando são experiências positivas, fortalecendo o nosso sistema imunológico, e se essas experiências são negativas, enfraquecendo os nossos mecanismos de defesa. Então, nós estamos aqui falando de questões dentro do Espiritismo, mas que as pesquisas vão nos mostrando nas mais diversas áreas da psicologia e da sociologia, o quanto que isto facilita e melhora o bem-estar da criatura. Então, são várias atividades. E essas atividades, elas devem ser pensadas para quem indica as atividades, qual o objetivo que essa atividade tem. Porque não é só encaminhar alguém para um trabalho, é encaminhar alguém para um trabalho que seja útil na sua reflexão do seu estado de doença. Infelizmente, algumas pessoas, por inabilidade ou por uma visão ainda autoritária do Criador, né, de autoritarismo de Deus, utilizam essas indicações como se fosse para castigar essas pessoas. Colocam-nas em trabalhos que para a pessoa vai ser bastante sacrificial, acreditando que daquela forma vai ajudar a criatura. Necessariamente isso não vai acontecer. Necessariamente não vai se ajudar quando faz isso. Mas se eu coloco o indivíduo, né, para fazer uma tarefa, para que ele possa repensar a vida dele, para que ele possa, na assistência às pessoas, avaliar a sua própria vida, e que muitas das suas queixas, das suas lamúrias, diante da dor e do sofrimento do outro, passam a não ter sentido, isso é bastante positivo. Então, não é mandar alguém fazer campanha do quilo, ir para a rua distribuir alimento, é entender o que isso pode ajudar a criatura. É como nas leituras e nos estudos. Não adianta eu mandar alguém que não gosta de poesia ler poesia. Colocar uma pessoa de um nível intelectual pequeno para ler textos de uma profundidade filosófica, científico-doutrinária, muito além do que essa pessoa pode absorver. Então, tudo isso, dentro de um trabalho terapêutico, tem que ser pensado. Porque senão nós vamos estar receitando coisas que não vão causar adesão do indivíduo ao tratamento e não vão ter repercussões que são necessárias para a transformação dessa criatura e para a sua melhora. Então, isto também tem que ser pensado. Outro grupo terapêutico
e as pessoas se interessam muito nesse contexto, são as fluidoterapias. E quais são as fluidoterapias que são ofertadas dentro, né, desse trabalho do Espiritismo? Nós temos aí a água fluidificada e os passes espirituais ou magnéticos espirituais. Vamos explicar o que seja isso, né? A água fluidificada, né? Há informações espirituais, né, que a água é um excelente condutor de energias, principalmente de energias positivas. Então, quando os pensamentos positivos do grupo de trabalho dentro do movimento espírita, associado ao pensamento positivo e às ações positivas dos espíritos que estão ali para auxiliar, eles colocam recursos nessa água para a melhoria da criatura. Além desse fato, nós vamos nos lembrar que quando você indica para uma pessoa tomar a água fluidificada, todas as vezes que ela for se utilizar, ela vai lembrar do objetivo daquele uso. Então, ela vai focar na sua melhoria. E esse recurso ele vai ser mais eficiente quando você orientar que antes de tomar aquela água, que a pessoa busque fazer uma prece, uma reflexão positiva para estar emocionalmente mais tranquilo e melhor absorver esse recurso. Outra, né, terapia a partir dos fluidos são os passes espirituais. Mas não adianta você mandar alguém tomar passe se esse indivíduo não sabe o que ele está fazendo. Então, essa questão que a gente muitas vezes vê de um indivíduo que chega e que não tem nenhum conhecimento e ele é mandado para uma sala, para um trabalho de passe que ele não entende, certamente ele vai aproveitar muito pouco daqueles recursos. É claro que as pessoas fanáticas, muito ortodoxas, vão dizer que os espíritos ajudam de qualquer forma naquela situação. Mas não é esse o objetivo. O objetivo que o Espiritismo nos dá, quando nós nos utilizamos dessas terapêuticas todas, é do aprendizado que o indivíduo é responsável pela sua melhora. Nós é que somos responsáveis pela nossa cura. A cura, na verdade, é um processo de autocura. Então, se eu entro numa cabine de passe, sei que aquela imposição traz recursos, eu me coloco numa posição de recepção, eu controlo as minhas emoções, eu controlo a minha curiosidade, eu busco ocupar a minha mente com a possibilidade de receber aquele recurso
e aquele recurso se transmutar em mudanças no meu organismo, isto vai me promover saúde. E nós temos que lembrar que há diversas experiências científicas com a imposição das mãos, sejam dentro das religiões cristãs, seja através do reiki, seja através do jorei, que esse tipo de trabalho, ele muda e melhora não só as pessoas, porque esses trabalhos foram feitos com plantas, com animais, e se viu também resultados positivos nesse contexto. Então, o indivíduo ele tem que ir para esse tratamento sabendo o que vai usar. Não é tomar uma água como eu tomei aqui para a boca está seca, a garganta está seca e ter uma melhora. É usar dessa água num contexto específico voltado para o meu tratamento. Né? E não é entrar ali pensando no jogo de futebol, que eu tenho que sair, passar na padaria, nada disso. Eu tenho que me focar, sintonizar com aquele trabalho para a preparação de todo mundo, né, de todo o organismo, desculpe, para receber esse tipo de energia. É uma terapêutica importante, mas muitas vezes ela é mal utilizada. Não no sentido de fazer mal, mas de não ser utilizada de forma correta para os resultados positivos. E vamos vendo, né, que muitas vezes a pessoa fala, eu fui ao centro espírita, eu fui na igreja, eu fui no templo protestante, me puseram as mãos e eu não melhorei nada. E essa colocação, né, dessa conclusão, ela é verdadeira. Porque muitas vezes as pessoas vão ali para que o outro resolva o seu problema, sem nenhum comprometimento do indivíduo, sem nenhuma preparação da criatura. E quando isso acontece, a mudança é muito grande. Então, é uma outra forma que a gente pode se utilizar, né? A gente pode indicar, mas tem que ser indicado adequadamente. E quando o profissional encaminha, ele deve encaminhar para um grupo, sabendo que esse grupo, esse centro espírita, essa atividade, por exemplo, do passe, tem esse cuidado com o indivíduo que está recebendo assistência. E não só simplesmente manda o indivíduo para uma sala em que ele não tem nenhuma preparação e ele não consegue focar a atenção naquilo e ele é retirado, né, daquele ambiente, ele se retira daquele ambiente depois sem absorver nada, porque ele não estava preparado para tal. Outra proposta importante de terapêutica, e aí nós vamos para o quinto e último grupo, são os tratamentos mediúnicos. Nesse contexto de tratamento mediúnico, nós vamos sumariamente falar de 3 tipos
de assistências através da mediunidade. O primeiro grupo são as orientações espirituais e os chamados receituários mediúnicos. Essas orientações, né, elas precisam ser bem trabalhadas pelos grupos que se utilizam delas. Não adianta eu encaminhar uma orientação para o indivíduo que ela foi evasiva, ela não foi clara, ela não foi objetiva, porque às vezes isso não vai tocar nem quem recebe. Principalmente quando essas orientações elas tiverem informações que não são coerentes com o quadro ou com as necessidades daquelas pessoas. E as orientações, elas deveriam ser explicadas para quem está recebendo, para que essa pessoa possa utilizar delas de uma maneira mais adequada. Então, se uma orientação, por exemplo, traz que a família deve fazer um culto no lar, quem passa essa orientação tem que questionar se essa pessoa sabe o que é um culto no lar. Se ela sabe como faz um culto no lar. Se ela não sabe se existe alguém ou uma equipe que pode auxiliar para que essa pessoa aprenda. Então, nós temos que ter muita clareza dessas orientações espirituais. Essas orientações, elas devem ser voltadas para uma reflexão de comportamento, uma reflexão moral, elas devem estar voltadas para indicações terapêuticas ou da terapêutica espírita no contexto daquela pessoa. E aí nós vamos para um outro quadro, que são dos receituários mediúnicos. É importante lembrar que receitar medicamento é uma prática no nosso país. Para quem não é profissional de saúde e que tenha essa competência, é uma prática criminosa. Embora a justiça não se ocupe com isso o tempo todo. Mas uma indicação de um medicamento que possa ter um efeito colateral grave, um resultado letal no indivíduo, certamente vai resultar em problemas para a instituição espírita e para o médium que fez esse receituário. E pior, vai falar mal do espiritismo quando o espiritismo não indica isto, que é feito dessa forma. Então, o senhor é contra o receituário mediúnico? Como eu vejo muitas vezes, eu não vejo utilidade. Porque muitas vezes os remédios que são receitados ali são panaceias, são placebo, não tem função nenhuma dentro de um tratamento. Depois, né, porque esses receituários, eles dão a impressão de uma mudança milagrosa que não vai acontecer você tomando um remédio à base de boldo.
sendo portador, por exemplo, de um transtorno depressivo. Agora, se uma pessoa está doente, se ela não tem melhora com os tratamentos, se nós temos um médium que a gente sabe da responsabilidade e da intensidade da sua mediunidade, e ele faz uma indicação aonde a ciência ainda não conseguiu chegar, esse receituário tem um objetivo. O que eu vejo? A maioria dos receituários acabam não dando resultados porque essas coisas não são percebidas. Ao contrário, por exemplo, do que acontecia claramente com a mediunidade de José Arigó, né, que foi um médium mineiro que teve um trabalho muito grande, foi preso muitas vezes por charlatanismo, né, porque ele praticava uma medicina enquanto não poderia praticar, e ele nunca foi preso porque os resultados do tratamento que ele oferecia, sejam as cirurgias que ele fazia, os remédios que ele oferecia, teriam feito mal para as pessoas. Isso é importante. Eu estou colocando isso porque eu tive a oportunidade de estudar a biografia, as coisas dele, tive a oportunidade de, como um editor da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, num livro sobre ele, de ler e ver o trabalho desse médium, que é diferenciado. E que talvez seja, dentro desse campo da mediunidade, a maior mediunidade que nós conhecemos no Brasil de receituário. Então, nesse contexto, eu vejo que tem utilidade. Mas para um espírito receitar fosfosol, vitamina B, eu não consigo entender muitas vezes, né, esse aspecto. Respeito quem tem outra visão, mas enquanto médico, enquanto profissional, enquanto baseado na visão da própria doutrina, daquilo que Kardec diz, eu tenho diversos questionamentos nesse campo. Outras duas questões nesse trabalho, são os tratamentos de cura, que podem ser feitos com ou sem instrumentos cirúrgicos. O movimento médico espírita do qual participo não indica o uso de instrumentação cirúrgica nesses tratamentos. Não acha que isso é preciso, porque é um tratamento espiritual e certamente a espiritualidade pode se utilizar de outras formas e recursos para conseguir esse resultado. Mas nós não podemos dizer que quem usa essa instrumentação não tem resultados positivos, senão estaria indo contra o que eu acabei de falar em relação à pessoa de Arigó, que usava os instrumentos mais estapafúrdios para abrir as pessoas e tirarem tumores e essas coisas todas, né, com resultados muito, muito expressivos, que foram estudados principalmente por pesquisadores fora do Brasil. Os médicos brasileiros, né, voltados a só os seus interesses,
perderam a oportunidade de estudar e entender essa medicina espiritual que ele trazia e que seria importante a gente ter aproveitado de uma forma melhor. Então, nós temos esse recurso para o tratamento, principalmente quando a medicina não tem recursos para isso. E eu já tive a oportunidade de acompanhar, de assistir estudos de caso, em que esses tratamentos levaram, né, ao desaparecimento de sintomas e de doenças das pessoas através dessa técnica terapêutica e espiritual. E nós temos um outro aspecto e que tem uma utilidade importante no campo da saúde mental, que são as reuniões de desobsessão, aonde os grupos mediúnicos, né, geralmente sem a presença do paciente, só com a nomeação do seu nome dentro do trabalho, trazem entidades que ou desencadearam ou agravaram esses processos doentios das pessoas. Por que muitas vezes esses tratamentos não têm os resultados que a gente esperava? Porque, mais uma vez, essas pessoas que recebem o tratamento não são preparadas adequadamente para o que vai acontecer, não se submetem às orientações que recebem, e muitos querem ficar livre da doença e não entender o significado dessas doenças na vida delas. Então, muitas pessoas preferem acreditar que são os espíritos que provocam essas doenças, porque, sendo eles, eu não tenho responsabilidade sobre o que está me acontecendo. Eu sou uma vítima do problema e não um indivíduo responsável por essa situação que está acontecendo. E a única forma de uma pessoa não se submeter a uma ação negativa de espíritos é se sintonizar com o bem. Quem tem uma vibração mental positiva, né, e nós vemos isso, a psicologia positivista falar da importância, né, dos sentimentos, dos valores nobres na vida da criatura, quem tem isto não vai sofrer uma interferência espiritual negativa. Se nós estamos sobre esse jugo, é porque nós não temos esses recursos morais dentro de nós. Então, precisamos adquirir isso, porque pode se afastar um espírito, como eu não mudei a minha sintonia, outro espírito na mesma condição pode se chegar a mim e a situação continuar. Então, nós gostaríamos de lembrar que todas essas técnicas terapêuticas espíritas, elas precisam ser bem orientadas, bem indicadas, para que os resultados sejam realmente efetivos. Nós temos que avaliar o indivíduo, a sua capacidade de entender e de estar aberto e apto para receber aquela terapêutica como ajuda, para que isso seja efetivo. Então,
essas terapêuticas, elas não são placebo e elas não são panaceias, não vão resolver tudo. Nós temos que, enquanto profissionais de saúde, ter clareza disto para orientar adequadamente essas questões. Quando o paciente pede essa orientação, não é fazer isso dentro do consultório como rotina para qualquer pessoa, porque essa pessoa tem que estar aberta a essa questão. Senão eu estou invadindo, os direitos, o espaço, de liberdade dessa criatura. E nós temos que ter esse conhecimento para orientar as pessoas que trabalham nas casas espíritas para fazerem esses trabalhos adequadamente. E essa é uma tarefa que eu faço há muitos anos dentro do movimento espírita, seja aqui em Belo Horizonte, no Brasil e em diversos países do mundo. Não sei, se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Falando aqui de uma entrevista do Marcelo Orsini, lá do Grupo Glaucus, com uma irmã do Arigó. Nós temos aí a dona Leida, que é a única pessoa encarnada que trabalhou com Arigó e que conheceu esse trabalho e que escreveu, sobre a vida do Arigó, e a gente tem esse livro que foi editado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, com a colaboração do Dr. Andrei Moreira, com a minha colaboração nas explicações de toda a fenomenologia que ela traz. Vocês podem conhecer, é um livro sobre cirurgias espirituais, que fala sobre esse trabalho dele. Então, muita gente aí fazendo comentários da responsabilidade, do acolhimento, da preparação. Então, eram essas as nossas colocações. Nós vamos lembrar mais uma vez quem está nos assistindo que essa live não vai ficar no Instagram, ela está sendo gravada, vai ser editada pela equipe e vai para o meu canal. Quem não conhece o meu canal, Dr. Roberto Luz, é um canal de saúde mental e espiritualidade, e lá tem dezenas, são muitos vídeos, palestras, seminários, entrevistas, reflexões que eu trago sobre os temas tanto de saúde mental quanto de espiritualidade, ou de saúde mental e espiritualidade, que vocês podem acessar gratuitamente. Lembrar a todos que todos os dias no Instagram nós fazemos uma postagem com uma reflexão. O nosso objetivo não é colocar só aquela frase que às vezes as pessoas veem e curtem. Nós temos um texto todo dia de reflexão sobre aquele tema voltado à saúde mental, que pode nos ajudar sempre no autoconhecimento, na transformação moral, no crescimento pessoal. São temas importantes. Então, todas as terças-feiras nós temos as nossas lives, e nós queríamos lembrar, já está sendo colocado
né, nos nossos stories essa semana, que nessa semana, no sábado de manhã, vocês vão ser informados pelo Instagram, pelo Facebook, aqueles que participam dos nossos grupos de WhatsApp, todo mundo vai ser informado. Nós temos uma surpresa agradável. Depois do sucesso que nós tivemos com a jornada, né, da arte de acolher o seu filho, nós temos um novo trabalho, uma nova perspectiva, e a gente tem certeza que isso vai mudar a vida de vocês. E quem tiver a oportunidade de conhecer essa nossa surpresa, a sua vida vai estar impactada e vai ser mudada positivamente. Então, aguardem, né? No sábado nós vamos ter essa surpresa para todos vocês. Queríamos agradecer a todos que estão aqui, a alguns que participaram conosco da outra jornada. Lembrando que aqueles que participaram da jornada conosco, nós temos um encontro sexta-feira, ao vivo, né, online, né, online, ao vivo. Então, todo mundo na telinha para a gente matar a saudade daquela experiência maravilhosa e transformadora que nós vivemos juntos em junho. Então, nós ficamos, né, de ter essa aula bônus e ela vai acontecer na sexta-feira. Ela não é aberta ao público, mas todo mundo que participou da aula já foi avisado, está lá no Zap, quem não viu ainda. Se você viu e tinham pessoas que participaram com você, lembre essas pessoas que participaram, questione se elas já viram esse convite. Então vai acontecer na sexta-feira às 20 horas no canal do Zoom, somente para as pessoas que fizeram essa jornada. No mais, muito obrigado, boa semana e eu aguardo vocês no sábado pela manhã. Vocês vão ser avisados aí, eu tenho certeza que vão se sentir acolhidos e desejosos de aproveitar essa nossa nova surpresa. Um beijo, até mais. Fiquem com Deus.